O Evangelho de Mateus, capítulo 1, vai dizer assim: Livro da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá gerou Tamar e Pérez, e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo em que foram deportados para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o qual se chama o Cristo. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até que foram levados cativos à Babilônia, 14 gerações. E desde que foram levados os cativos para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Mas pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará ela à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-a assim como sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e deu a ele o nome de Jesus. O capítulo 1 do livro de Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, a geração que começa com Abraão. Quando nós entendemos que a nossa árvore genealógica, ela descende de alguém, e esse alguém é Abraão.
Deus fez com que Abraão fosse pai de multidões, porque a sua geração é uma geração eleita. Sendo assim, através da geração de Abraão, vem Jesus Cristo, filho de Maria e de José. O nascimento de Jesus Cristo foi uma cena de rejeição. Imagine que Maria, estando comprometida com José, antes que eles se casassem, por decreto do Espírito Santo, Maria estava concebendo um bebê. Então José, naquela situação, para não difamar Maria, ele deixa ela secretamente, sem que ninguém saiba. Então, para romper o compromisso matrimonial, ele fez em segredo, para que ninguém soubesse, para que não expôsse Maria. Então, ele pensando que Maria havia se comprometido com outra pessoa, se deitado com outro homem, veio o anjo do Senhor. E aí falou para ele que não era para ele temer receber Maria, porque realmente o que estava gerando nela era do Espírito Santo. E quando José entende isso, quando José ouve o anjo dizer que ela dará à luz um filho que chamará Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E isso aconteceu porque houve uma profecia. O profeta disse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E quando José desperta do sonho, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenou. E imediatamente seguiu com a cerimônia das bodas. Ele não teve relações conjugais com ela, não a conheceu até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. E depois disso, ela deu à luz a outros 4 filhos e outras filhas. O capítulo 1 de Mateus vai dizer que assim como nós, humanos, porque Maria e José eram humanos como nós, mas havia a graça de Deus sobre a vida deles. E foi aí que Deus escolheu aquela virgem para conceber Jesus Cristo. O que nos reflete essa palavra é sobre a importância da oração. Se José não fosse um homem justo, um homem de oração, um homem temente ao Senhor, talvez ele não voltaria para ficar com Maria. Talvez Maria seria uma mãe solteira, uma mãe solitária. Mas o anjo do Senhor pediu para ele não temer e ele aceitar Maria como sua esposa. E isso tudo porque a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas. Maria provavelmente deve ter chorado muito. Maria, ao se ver naquela situação,
E vendo José, seu marido, rompendo o compromisso com ela, a decepção foi grande, a tristeza foi grande, mas ela confiou no Senhor. Maria, ela acreditou no Senhor e Maria não desistiu de orar e clamar ao Senhor. E assim, Jesus Cristo nasceu, ao lado de seu pai e de sua mãe, para a glória de Deus. Que você fique com essa palavra, que essa descendência de Abraão venha florescer nos nossos caminhos e que possamos expandir o reino de Deus, ser luz para as pessoas, porque a palavra, ela é luz para os nossos caminhos. E que possamos orar continuamente, porque crendo que o Senhor, Ele levará o anjo para falar aos corações daqueles que não acreditam em nós, daqueles que muitas vezes duvidam de nós, daqueles que muitas vezes nos rejeitam e nos deixam sós, para avisar que a obra e o propósito não é nosso, mas é de Deus. Todo o propósito é dele. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que essa palavra frutifique no seu coração. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.